Olá pessoal, todos bem? Estamos aqui mais uma vez para apresentar um vídeo e dessa vez é juntamente com o querido irmão Gesso e a gente vai falar de um assunto muito importante, gente. Talvez seja um dos assuntos mais importantes ao meu ver, né? Porque a gente viemos aqui com a finalidade de falar sobre um assunto o qual Jesus ele falou, ide. Que ide Jesus falou? Ide anunciai o evangelho a toda criatura. E o objetivo da gente hoje, juntamente com o irmão Gesso aqui, vim apresentar esse vídeo aqui, canal Unidos é Apoiador, é um bate-papo, né? Muita gente que nos assiste, que ouve as nossas ilustrações, que ouve também trabalhos profissionais que a gente apresenta nesse canal. Hoje a gente vai trazer aqui um bate-papo de um conhecimento que às vezes pouca gente conhece, né? Porque hoje você entra aqui no YouTube, você vê nas rádios, você vê nas televisão, com relação falando ao evangelho, pregação. Mas hoje a gente vai falar de um trabalho que é feito e que a gente é parceiro desse ministério e a gente trabalha junto e a gente quer falar sobre a Missão Nova Vida, a New Life Mission, uma instituição ali na Coreia que evangeliza o mundo inteiro através de livros cristãos, literatura. E há cerca de 10 anos atrás, eu entrei na internet e vi lá, você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? E eu, como já sou cristão, já seguindo o evangelismo há muito tempo, nunca tinha sentido impactado o evangelho da água e do Espírito. E logo eu abaixei aquele livro, né, no meu computador e comecei a ler, no qual o autor Paul C. John só falava do evangelho da água e do Espírito. E aí ele trouxe a referência, o evangelho da água e do Espírito ali, baseado no evangelho de João, onde ele fala para Nicodemos. Nicodemos, em verdade eu vos digo, que você precisa nascer da água e do Espírito. E aí eu comecei a estudar o livro, né? E aí eu vi que tinha parâmetro bíblico e onde Jesus assegura que quem não crê no evangelho da água e do Espírito jamais entrará no reino de Deus. E hoje aqui, juntamente com o irmão Gesso, a gente que vem fazendo parte da parceria junto com a Missão Nova Vida, a gente quer falar um pouco mais dessa obra, né? O entendimento que é o Evangelho. Primeiro, o Evangelho é as boas novas. O Evangelho ele vem trazer as bênçãos. E quando a gente fala de Evangelho, todo mundo já pensa assim, poxa, eu vou naquela igreja, porque lá o pastor vai orar por mim e vai se abrir porta de emprego, porta de saúde, da família, prosperidade, ano que vem será melhor. Não, a bênção do Evangelho é a bênção da salvação. E para você entender biblicamente o que é a salvação, é você ser limpo, purificado de todo o pecado, para que assim o Espírito de Deus habite dentro de você, e o dia que você partir dessa terra, ou Jesus voltar, você vai estar frente a frente com Deus, e Ele te olhar, ver limpo, transparente, e dizer, entrai no meu reino, está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória! Porque essa é a missão do nascido de novo, saber que é limpo por meio do Senhor Jesus. Mas a gente tem que entender, compreender a obra de Jesus. Então vamos falando mais um pouco sobre a Missão Nova Vida. E eu comecei a ler os livros, né, do Paul C. John, reverendo Paul C. John. Gostei muito porque são livros que têm referência bíblica e eu vim compreendendo a palavra de Deus. Porque logo eu entendi que a palavra de Deus ela é espiritual, ela é uma leitura espiritual e só pode ser compreendido por quem é nascido de novo. E toda pessoa que é nascida de novo do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho da água e do Espírito, ela se torna limpa e apto para entrar no reino de Deus. Agora vamos compreender que Evangelho da água e do Espírito é esse, que muitas vezes a gente ouve muitas pregações de pastores excelentes, pastores aí renomados, a gente ouve muitas pregações na televisão, no próprio YouTube, como eu farei agora há pouco, e não dá assim aquele foco no Evangelho da água e do Espírito. Talvez você já tenha visto algum livro da Missão Nova Vida, né? Que fala do Evangelho da água e do Espírito, aí você possa pensar assim, poxa, mas eu nunca vi meu pastor falar, dá tanto foco. Então vamos falar, meu irmão Gesso,
sobre esse Evangelho da Água do Espírito. Depois nós vamos falar exatamente o objetivo do trabalho da Missão Nova Vida. E a Missão Nova Vida, que é a New Life Mission na Coreia também, ela procura pessoas que queiram ser parceira, aquela pessoa que se tornou nascida de novo também, independente da religião, tá, gente? Independente, porque aqui nós não estamos pregando religião, nós não estamos pregando aqui conceito religioso para você seguir, ter um segmento, porque a salvação vem pela fé. Lembra lá quando Paulo ele estava preso, que o cárcere se abriu e o prisioneiro ia levar a espada sobre a garganta, e Paulo disse, não faça isso, e o prisioneiro disse assim, e o que eu faço então? Paulo disse, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e será salvo. Paulo ali de modo nenhum disse, não, vai seguir a igreja tal, vai frequentar um ano a igreja, vai para tal lugar, porque quando você se torna nascido de novo, você se torna a igreja de Cristo. E que é a igreja de Cristo? O templo que recebe o Espírito Santo. Então nós não estamos aqui para criticar nenhum tipo de denominação, nenhum tipo de religião, nós não estamos aqui para criticar nem debater com você se é católico, se é espírita, nós estamos aqui para falar da obra de Jesus, que foi muito impactante, principalmente na minha vida, porque eu já vinha seguindo a igreja evangélica há muito tempo, mas depois que eu compreendi o Evangelho da Água do Espírito, aí foi que eu vim abrir a minha mente para compreender as Escrituras. Então vamos aqui falar um pouco desse Evangelho para depois a gente falar dessa obra, né, que é feita no mundo, porque eu me tornei parceiro dela, porque ela é uma instituição que faz uma obra principalmente sem visar conceito de lucro, né? É verdade. São distribuição de livros cristãos gratuitos que a gente não vende, que o Paul C. John não vende, mas sim que ele arrecada o dinheiro que é dado na sua igreja através de dízimos, oferta, e esse dinheiro é voltado para o Evangelho e distribui livros cristãos para todas as pessoas. E várias pessoas no mundo, né, se tornou parceiro da Missão Nova Vida, entra em contato ali com John Shin, que ele é o secretário-geral de Paul C. John na Coreia do Sul, e ali John Shin envia várias caixas de livro para aquela pessoa, e aquela pessoa vai nas igrejas, vai nas praças, vai na igreja católica, vai em todos os âmbitos, hospitais, presídios, escola, distribuir os livros, e quando a pessoa abre ali, ela vai ver referência bíblica e vai ter um entendimento. Agora eu entendo o que Jesus quis dizer para Nicodemo. Nicodemo, em verdade, eu vou dizer que você precisa nascer de novo. Então o irmão Gerson aqui, que é um cristão nascido de novo, ele vai dar aqui uma palavra sobre o verdadeiro nascimento em Jesus Cristo. Irmão Arnaldo, o tema mais procurado em meio ao evangelismo é realmente sobre isso, né? Sobre o novo nascimento. As pessoas falam, eu preciso nascer de novo. E quando você olha para a Bíblia, o que Jesus fala sobre a adoração em Deus? Ele fala que Deus ele é Espírito e procura por adoradores que o adorem em verdade e em Espírito. Verdade, ou seja, a pessoa ela tem que nascer de novo. É importante, até que Jesus Cristo ele fala para Nicodemos, logo lá no versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, ele fala, necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, é importante o homem entender essa questão do novo nascimento. E quando Jesus ele fala para Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode entrar no reino do céu, ele está falando para Nicodemos que o homem precisa ter um encontro com ele através do batismo e da morte e da ressurreição. Para você hoje nascer de novo da água e do Espírito, você precisa entender que Jesus veio a este mundo por meio do Evangelho da água e do Espírito. As primeiras cartas de João, capítulo 5, versículo 6, João dá esse testemunho de que Jesus é aquele que veio por meio da água e do sangue. O Espírito é que dá testemunho porque o Espírito é verdade. Então, quando se fala do novo nascimento da água e do Espírito, que é um tema mais procurado pelos evangélicos, se trata do conhecimento da obra de Jesus Cristo, se trata de você entender por que Jesus foi batizado por João Batista, por que ele morreu na cruz do Calvário e por que ele ressuscitou o terceiro dia. São três testemunhos que testificam Jesus. Você falou um tema aí, irmão Gerson, muito importante. Eu me lembro que eu, na Igreja Batista, eu procurei o pastor e fiz a seguinte pergunta. Eu fiz várias perguntas para eles, né?
Eu falei, ô pastor, por que Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito? E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, há uns anos atrás, e por que Jesus se batizou? E a resposta dele foi essa: Jesus se batizou para nos dar exemplo. Ou Jesus quase todos se batizou por humildade. Quase todos. Mas quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, né, 3:15, Jesus ele fala ali para João: João, me batize, pois assim nos convém cumprir a justiça de Deus. Exatamente. Então a gente, para entender o ser nascido de novo do Evangelho, da água e do Espírito, a gente vai dar alguns prólogos lá no passado e trazer para o presente, para o Novo Testamento, para a gente ter uma compreensão bíblica sobre isso. Porque a salvação, ela vem pela fé. Ela não vem por meio de religiosidade. E a fé, ela tem que ser uma fé espiritual, ela né? Tem que ser uma fé espiritual. Justiça de Deus, crendo na obra a fé na justiça de Deus. Então, quando Jesus ele fala ali para Nicodemo, em verdade, você tem que nascer da água e do Espírito. Jesus, quando ele completa 30 anos, ele sai de Nazaré, ele deixa ali José, Maria, seus irmãos, e vai procurar um homem chamado João Batista. E ele vai procurar João para quê? Para se batizar. Né? E aí agora a gente vai ver a obra de Jesus. Porque Jesus ele nos salva por meio da sua obra. Né? Porque ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para buscar e salvar todos que se havia perdido. Então ele vai fazer uma obra para nos salvar. E quando ele começa seu ministério, ele vai procurar João. João já estava fazendo um trabalho de batismo. Então João pregava para o povo, para os pecadores: arrependam-se, arrependam, porque o machado está colocado no pé da árvore, e a árvore que não der fruto será cortada, lançada no fogo. João está dizendo ali que a árvore representa cada pessoa, cada um de nós que é uma árvore de Deus. Mas se nós não se arrependermos, o machado, que ele usou uma metáfora, sendo a própria palavra, nos corta do reino de Deus e a gente é lançado no fogo. Né? A Bíblia fala disso. Né? E aí aquelas pessoas que ouviam João pregando um batismo de arrependimento, aquelas pessoas iam diante de João e diziam: João, o que é que eu faço? Arrependam. E esse arrependam, João levava nas águas do Rio Jordão, porque o Rio Jordão tem um contexto histórico, espiritual, de uma infinidade, de um entendimento espiritual que leva o homem ao entendimento da salvação. Então aquelas águas do Rio Jordão, naquele parâmetro, é uma água espiritual que vai lavar o homem do pecado depois que ele se arrepende. Claro que não representa uma água comum, mas espiritualmente. Então quando a pessoa se arrependia, era como se João levasse essa pessoa lá nas águas, se batizando, lavando dela o quê? O seu coração do pecado. E ele dizia: aguarde, porque virá um que é mais poderoso do que eu, e vos dará, ou vos batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus já está falando da água, porque você tem que nascer da água, na crença da água. E ao mesmo tempo, quando Jesus ele vai procurar João Batista, João o avista de longe, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi aí que Jesus que ia ser batizado por João. E João disse: não, eu que preciso ser batizado por ti, tu vem a mim. Certamente João disse: essa gente está se batizando porque tem pecado, é batismo de arrependimento. Tu não tem pecado, não tem do que se arrepender. É aí que entra o contexto, né, irmão Gerson? Por quê? Para que Jesus se batizou? Então a gente vê que Jesus ali não se batizou como aquelas pessoas estavam se batizando, né, meu irmão? O erro do sistema, em geral, religioso, é em mostrar para as pessoas de uma maneira distorcida, que Jesus ali, ele foi batizado para nos dar exemplo, por humildade. Mas como assim que Deus vai descer do trono dele para vir nessa terra, para dar exemplo, fazer gesto de humildade? Só que o batismo, quando você olha lá para Mateus 3,15, ali está a origem do batismo de Jesus. Ali está a explicação correta de por que Jesus foi batizado por João Batista. E próprio Senhor Jesus fala: deixe, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça. O que nos revela que o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei de Deus. Da lei de Deus. E às vezes, meu irmão Gerson, não é nem por erro, é por falta de conhecimento, né? Porque Falta a palavra de informação, de Deus, né?
ela é espiritual e só pode ser entendida por quem é espiritual. A gente deixa aqui um pouquinho só para a gente entender isso. A gente vai lá para o capítulo 13 de Mateus, onde Jesus ele conta aquela parábola do semeador, né? Eis que o semeador saiu a semear, uma parte da semente jogou na beira da estrada, veio as aves do céu, comeu, outra parte jogou numa terra pedregosa. Aquela semente ela criou raiz, mas não frutificou porque a terra era rochosa. A outra jogou entre os espinheiros, entre os abrolhos, e foi sufocada. E a outra jogou numa terra boa, nasceu a 100, 60 e 30 por 1. E todo mundo que estava ali não compreendeu nada do que Jesus falou, porque Jesus estava falando de um agricultor, de coisas terrenas, mas ele estava falando das coisas espirituais de forma terrena. E para cumprir até o que Isaías disse, né, que ele iria abrir a boca em parábola, né? Aí quando chegou em casa, aí os discípulos foram indagar Jesus: mestre, tu falou ali do semeador, nós não entendemos nada. E o que Jesus falou? Jesus disse: a vós, que são meus discípulos, eu vos dou entendimento da minha palavra, porque vocês creem em mim. E ali conta-se que Jesus colocou a mão na cabeça de cada discípulo, orou, e o Espírito Santo fez com que os discípulos compreendessem a palavra de Deus ali. Porque Jesus disse que o mundo não pode compreender a sua palavra, mesmo que estude a Bíblia, mesmo que leia, mas vai pegar a Bíblia para ter um contexto terreno. Não é isso, meu irmão? Então, a partir dali, Jesus explicou a parábola do semeador, né? A gente não vai entrar aqui no assunto porque é outro assunto, mas só para a gente entender. É a mesma coisa quando a gente fala do batismo de Jesus, né? Quando eu li no livro lá, do Paul C. Jones, ele explicando sobre o batismo de Jesus, aí eu fui compreendendo, porque ele é uma pessoa que tinha esse entendimento espiritual, e eu digo, puxa, mas isso aqui tem lógica, porque é bíblico. Então Jesus, ele se batizou para quê? Para aceitar sobre ele os nossos pecados. Mas se eu falar aqui, não dou uma referência do Velho Testamento, talvez vai ficar mais difícil de entender. Vamos lá no Velho Testamento, porque Paulo diz que o Velho Testamento são sombra futura do Novo. Então, lá no Velho Testamento, a gente vai dar um prólogo aqui, uma introdução muito rápida no Velho Testamento, a gente pega lá o livro de Levítico, como que era? O povo de Israel pecava sempre o tempo todo. E dentre as 12 tribos de Israel, Deus separou a tribo de Levi para fazer parte do sacerdócio. E o que era o sacerdócio? Eram os levitas. Então eles não receberam herança da terra prometida. Então ele ficava na tenda da congregação. Depois Salomão fez o templo, então eles ficavam no templo. O que era que eles faziam, os sacerdotes? Eles ficavam ali para ouvir a confissão de pecado dos seus irmãos. E eles eram homens preparados por Deus para poder fazer esse trabalho, ouvir a confissão de pecado. Então uma pessoa, ela pecava. Da tribo de Levi, alguém da tribo de Levi, chegava lá diante do sacerdote. Ó, sacerdote, eu pequei. Eu estou com minha consciência pesada, eu não tenho paz, porque há um peso dentro de mim, eu cobicei, eu fiz alguma coisa errada e eu estou sentindo que esse peso não está me dando paz, está me dando tormento. E o sacerdote olhava para aquela pessoa e dizia: cadê a sua oferta, meu filho? E aquela oferta, biblicamente, não era dinheiro, era uma oferta do holocausto. E para que essa oferta? Essa oferta era apresentada diante de Deus. E aí Arão, que foi o primeiro sacerdote da tribo de Levi, ele pegava esse holocausto e apresentava a Deus em oração. Olha, Senhor, essa pessoa, ela está reconhecendo o seu pecado. Que é isso que Deus quer de cada um, né? Que o homem reconheça sua natureza má. Porque a nossa natureza é a tendência de pecar o tempo todo. Então é isso que Deus quer de cada homem. E aquela pessoa confessava diante do sacerdote. E o que era que Arão fazia? Pegava ambas as mãos, está lá em Levítico, capítulo 1, do versículo 6, 7 e 8, você vai ver que Arão colocava ambas as mãos da pessoa na cabeça do sacerdote e ali fazia uma transferência do pecado daquela pessoa para aquele holocausto. E aquele holocausto era um animal, era um cordeiro, ele tinha que ser macho, sem defeito, puro. E ali, quando aquele animal recebia o pecado daquela pessoa, instantaneamente a pessoa sentia uma paz, porque era tirado dele aquela carga, aquele peso. Mas aquele animal agora, inocente, coitado, o que era que acontecia com ele? O que Paulo fala lá em Hebreus 9? Que sem derramamento de sangue não há remissão, não há pureza, não há pagamento de pecado. Então aquele animal era morto no lugar da pessoa, o sangue aspergido diante do altar,
e ali aquela pessoa ia embora. Só que aquele sacrifício era diário, era semanal, mensal, anual, sempre aquela pessoa estava fazendo aquele ritual, fazendo a confissão de pecado diante do sacerdote para se purificar. Mas a gente bem vê que lá no Velho Testamento, na sombra do Novo Testamento, a gente vê vários profetas falando que viria um cordeiro. E a gente pega um texto muito conhecido, que é Isaías 53, né? Então, todos os profetas falaram disso, que viria um cordeiro. Mas um dos mais exímios que a gente vê ali, Isaías 53, que ele disse: olhamos-lo, não vimos aparência, era o mais desfigurado dentre os homens de dores, que sabe o que é padecer. Mas eis que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Então Isaías, ele está ali dizendo: gente, vai chegar um dia que não vai precisar você levar diante do sacerdote um cordeiro, porque o cordeiro real de Deus virá para tirar o pecado para sempre. É aí agora que a gente vai voltar agora para o batismo de Jesus e entender nascer da água. Porque pecado só tira por transferência, e depois que esse pecado é transferido, alguém tem que pagar. Porque se alguém de nós, se algum ser humano for pagar pecado, não paga nessa dimensão. Porque o pecado não foi criado pelo homem. Quem vai pagar o pecado na outra dimensão, no Tártaro, no inferno, foi o autor do pecado, que a gente sabe que é Satanás. Mas é um assunto para outro debate, né? Aquele que criou o pecado foi expulso, e ele colocou lá no Éden esse pecado dentro de nós. E esse pecado nos separou de Deus. E se esse pecado continuar dentro do homem, né, irmão Gerson? O homem não vai entrar no reino de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, está escrito o quê? Que fora vão ficar os impuros, assassinos, todo aquele que comete e ama a mentira. Vai ficar de fora. Mas o próprio livro de Apocalipse diz que aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, será limpo, purificado e entrará no reino de Deus. Então logo a gente entende que o batismo de Jesus, ele é uma forma que nós, cristãos, ou nascido de novo, crê para transferir o pecado para Jesus. Porque nessa metáfora espiritual, Jesus, ele é como um filtro, que se nós não passarmos por ele pela fé, nós não somos purificados. Então nós vamos entender o batismo de Jesus através desse bate-papo aqui, para a gente entender, não através de religião, mas através das Escrituras, né? Então agora, João Batista, ele faz aquele batismo de arrependimento. Mas para a gente entender também um pouco do batismo de Jesus, a gente tem que voltar na Gênesis de João Batista. Quem foi João Batista? E o Velho Testamento, quando Deus instituiu o sacerdote, ele disse que sacerdote tinha que ser filho de sacerdote, não era? Linhagem sacerdotal. Você vê que os filhos de Arão continuaram o papel de sacerdote. Sempre era o filho mais velho. Quando aquela pessoa morria, o sacerdote morria, o filho mais velho continuava. E assim a linhagem, né, irmão Gerson? E até chegou no penúltimo sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, ele foi o penúltimo. E o último sacerdote e profeta foi João Batista. Então, se a gente for ver a Gênesis de João Batista, a gente vai ver que João Batista, ele era filho de Zacarias, filho de Abias, filho de Pelé. E você vai ver essa linhagem sacerdotal até chegar em Arão. Então agora João Batista, ele sendo o último sacerdote, agora ele vai fazer aquela mesma imposição de mão que lá no passado seus ancestrais faziam. Que era impor a mão na cabeça do cordeiro, apresentar aquela pessoa diante de Deus, né? Apresentar aquela pessoa diante de Deus. Olha, Senhor, essa pessoa está se arrependendo porque ela crê que ela tem pecado, e esse pecado precisa ser tirado dela. E ali, João Batista, ele foi um homem preparado por Deus. Quando a gente vê lá, né, irmão Jéssica, Isaías 40, né? Exato. A voz do que clama no deserto virá preparar e aplanar e retificar o caminho do Senhor. João Batista. Isso é um assunto para outro debate, porque a gente não vamos aqui, né, entrar em vários assuntos, senão o vídeo vai ficar longo, extenso, né? A gente está dando aqui um prólogo, uma introdução sobre o nascer de novo, que a gente compreendeu, porque hoje a gente entra aqui no YouTube, na televisão, nas rádios e vários canais aí de evangelização, de pastores famosos. Eles não levam o homem ao problema sério do homem, que é o pecado. Se você olhar, quando nós temos nosso carro, geladeira, o entupimento na pia, a gente quer o quê? Achar o problema.
Onde está o problema? Você achou o problema, está resolvido, não é, irmão Gerson? Exatamente. Qual o problema do ser humano, meu irmão Gerson? O problema do ser humano é o pecado. É o pecado. Dentro do coração dele. Dentro do coração, porque lá em Marcos 7:21, Jesus diz que do coração do homem resolve esse problema. Procede os maus desenguinhos. Né? Procede os maus desenguinhos. Então, você pode olhar, você vai de norte a sul, do início da história da humanidade até agora, todo ser humano tem problema. Se você chegar na praça, eu sempre faço essa referência, perguntar para um ninguém qual é o teu problema, ele vai responder o quê? Eu não tenho casa, eu não tenho família, sou um pobre coitado, estou desempregado, tal. Mas você vai para uma pessoa que é empregada e tem uma casa, você vai perguntar qual é o problema dela, eu preciso investir mais, eu preciso ter mais. Você vai para o milionário, ele vai também reclamar, ele vai falar que tem uma doença incurável e tal e tal. Então, se você olhar no parâmetro espiritual, toda pessoa ela tem um vazio, e esse vazio que é o problema. E o que é esse vazio? Esse vazio é o existencial que falta dentro dessa pessoa o Espírito Santo de Deus, porque no lugar que é para caber o Espírito Santo de Deus, está o que, meu irmão? Está o pecado. Está o pecado. E o Espírito Santo de Deus não vai habitar onde tem pecado. E esse Espírito Santo de Deus saiu do homem lá nos primórdios da humanidade, né, meu irmão Gerson? No comecinho da criação. No comecinho da criação, que ele colocou Adão e Eva lá, e aí veio lá o autor do pecado, enganou lá nossa mãe Eva. Isso é um assunto isso é um tema para outro assunto, é um assunto para outro tema, quer dizer, né? E aí quando Eva ela foi enganada pela serpente, por Satanás, logo dizendo aqui, o pecado entrou nela, o desejo de Satanás entrou em Eva, o Espírito Santo de Deus saiu, e até hoje o problema do homem é o pecado. E quando o homem resolve o problema do pecado, está resolvido o problema do homem. Ele vai compreender. Porque a Bíblia tem que ser entendida assim. O que é pecado? Quem criou o pecado? Como resolver o problema do pecado? E o que foi que Jesus veio fazer nessa terra? Pecado a gente já sabe, que é o desejo de Satanás no coração do homem, que é a mentira, o ódio, o engano, o dolo. Uma pessoa pode até dizer que é boa e tal, mas daqui a pouco ela engana, ela passa a perna, ela tem um desejo de fazer o mal com alguém, é o pecado, separa ele de Deus. E o ser humano nunca está satisfeito por causa desse pecado. É o mal que está dentro dessa pessoa. Então agora Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio a este mundo para resolver o problema do pecado do homem. Porque o homem, para entrar no reino de Deus, ele tem que estar limpo. Mas só falando uma coisa para você de antemão. Ninguém, eu falo aqui, ninguém, isso quem falou foi os grandes apóstolos que andou com Jesus. Dentre eles foi Pedro. Pedro, que andou com Jesus, aquele que negou Jesus, mas depois se arrependeu. O que foi que ele disse lá, irmão? Que não há salvação em nenhum outro, a não ser por meio de Jesus Cristo. Eu acho muito linda a filosofia, né? Eu gosto da filosofia socrática, eu gosto da filosofia de Platão, eu gosto de muitos contos filosóficos, mas em ninguém, nenhum outro há salvação a não ser por meio de Jesus. Por quê? Porque se eu passar por Jesus, eu deixo todos os meus resíduos de pecado. E que pecado é esse? Os desejos mal que está no meu coração. Por isso que lá em Apocalipse 3:20 ele diz assim, né, meu irmão? Eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na tua casa, cearei. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus sempre está batendo na porta do coração do homem, ó, que é a casa do homem, a representação do homem. Ele está batendo, mas Jesus não invade. O inimigo ele vai lá, invade o coração do homem, entra e faz lá uma festa e faz o homem ter desejos malignos, corrupção, maldade, né, meu irmão Gerson? Basta a gente olhar para o setor político aí, né? A corrupção que está no coração desse político. Mas alguém que fala que o político é corrupto, se tivesse lá, talvez estava fazendo o mesmo, né, meu? Estava fazendo o mesmo. Porque está no coração das pessoas. O coração que não nasceu de novo está o mal. Às vezes a pessoa olha, os políticos estão roubando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, está corrupto. Mas se a pessoa estivesse lá também, ela podia estar fazendo o mesmo. Por quê? Por que essa pessoa está fazendo isso? Porque Jesus está batendo na porta do coração dela. Só que tem uma coisa, meu amado. Jesus ele bate na porta, mas tem hora que ele desiste também. Não é que Deus desiste. Jesus disse, se a pessoa não quer abrir a porta, eu também não vou insistir. Essa pessoa não tem mais aquela consciência de arrependimento, né, irmão Gerson? Então, se Jesus agora está batendo na porta do teu coração, você está nos ouvindo agora, essa mensagem, esse bate-papo espiritual aqui, e você não abrir a porta, pode ser que uma hora você vai querer caçar dentro de você
um arrependimento você não vai ter. E aí você vai ficar tão insatisfeito que você vai querer beber, você vai querer ir para festa, para balada, você vai querer viajar, você vai querer se prostituir para ver se acha alegria. Mas não vai, meu amado. Sem Jesus você não tem salvação. Né? Nós estamos pregando aqui, falando para você, respeitando todas as outras religiões. E aí agora, vamos voltar agora ao assunto do nascer da água e do Espírito. A gente foi lá, fez a introdução lá no passado, como que uma pessoa confessava seu pecado, o pecado era transferido para o animal. Agora João Batista, ele é o último sacerdote profeta. E agora chega o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado para sempre. E aí Jesus, quando ele completa 30 anos, ele vai procurar João Batista, ele começa seu ministério. E ali ele procurou João Batista para se batizar, né, irmão? Por João. E o interessante, Arnaldo, que você falou de como foi feito no Velho Testamento, ali no Novo Testamento, exatamente ali no batismo de Jesus, foi feito um ritual. Para entender esse ritual, eu preciso voltar no Velho Testamento e ver como era feito o ritual no Velho Testamento, para que eu possa crer direitinho no Novo Testamento. Exatamente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que no Velho Testamento, o ritual lá feito no Velho Testamento, havia 3 condições para ele ser legítimo diante de Deus. Se você for ler Levíticos capítulo 1, o primeiro capítulo, desde o versículo 2 até o versículo 5, você vai perceber que havia 3 condições para que aquele ritual seja legítimo diante de Deus. A primeira condição era preparar um animal puro sem defeito. Que era o Cordeiro de Deus. Exatamente. A segunda condição, que era indispensável, em todo o livro de Levítico fala dessa segunda condição, precisamente lá no Levítico 16, 21. A segunda condição importantíssima, indispensável, era impor as mãos sobre a cabeça do animal. A terceira condição, também importantíssima, era o derramamento de sangue. Se não houvesse derramamento de sangue, não havia purificação de pecado. Então, essas 3 condições eram importantíssimas para que aquele sacrifício, aquele ritual, seja legítimo diante de Deus. E essas 3 condições revelam o ritual feito no Novo Testamento. Quando Jesus veio a este mundo, a primeira condição, João Batista mostrou para nós, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória e essa a Deus, primeira condição, um dos profetas importantíssimo de Deus, Arnaldo, Sofonias, capítulo 1, versículo 7, ele fala: cala-te diante do Senhor teu Deus, porque o Senhor preparou um sacrifício em que os teus santos já estão purificados. O santo era exatamente esse povo do passado, que fez aquele ritual acreditando que no futuro Deus viria e salvaria o homem através de um holocausto, através de um animal puro sem defeito. E quando Jesus veio a este mundo, ele foi preciso fazer exatamente aquilo que foi feito no Velho Testamento. E no Velho Testamento, quando alguém fazia aquele ritual, ele fazia acreditando que no futuro Deus resolveria o problema do pecado dele exatamente daquela maneira. E então eles acreditaram na salvação do futuro, e nós aqui hoje estamos proclamando a salvação que aconteceu no nosso passado, há mais de 2000 anos, que Jesus veio a este mundo. Ele fez uma obra nessa terra, chamada Obra da Salvação, que foi o ritual perfeito que ele fez para nos salvar. Verdade. E ele fez esse ritual através de quê? Através do batismo, da morte na cruz e da ressurreição. É só falando aqui para alguns ouvintes que estão ouvindo, olha, meu amado, você que está nos ouvindo aí, nós não estamos aqui de modo algum desrespeitando a teologia, nós não estamos de modo algum desrespeitando aqui a nenhum tipo de ensinamento de alguns pastores, não. Nós estamos falando aqui de uma forma, de uma compreensão bíblica do que Jesus veio fazer nessa terra. Qual é a missão? E como a gente falou de início, né, que a gente sempre perguntou, por que Jesus se batizou? Para quê? Então vamos ao ponto. Qual foi a finalidade do batismo de Jesus? Então, assim como o Cordeiro era transferido do pecado, Jesus, ele agora vai procurar também um sacerdote, e ele é o holocausto, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tanto que João, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se ofereceu ali para se batizar. João disse: não, eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? O que João queria dizer com aquilo? Eu entendo assim, que João está dizendo assim: não, esse povo aqui, ó, eu estou chamando de raça de víbora, mal, vocês vão para o inferno. E os que estão crendo na mensagem
estão me procurando aqui para se batizar, ou seja, se limpar, se lavar para receber o Espírito Santo e ser salvo. Mas tu não tem que te arrepender. Aí João, ele disse, eu não sou nem digno de desatar a correia da tua alpercata, da tua sandália. É aí que Jesus fala aquela frase, né, meu irmão Gerson, espiritual. Só um nascido de novo, ou um nascido de novo pode explicar para alguém que está no caminho do Senhor, que Jesus fala aqui, João, me batize, pois assim nos convém cumprir a justiça de Deus. Ali está o verdadeiro sentido do batismo de Jesus. Que justiça é essa? Porque todo mundo, todo ser humano vai passar diante do juiz vai estar frente a frente. Mas Jesus, ele veio na frente para poder cumprir a justiça através do homem, ou seja, assumir o erro do homem nele. Então ali quando Jesus está dizendo, João me batiza, pois assim nos convém cumprir o juízo, a justiça de Deus, ele está dizendo, eu vou assumir o pecado do mundo sobre mim. Ou seja, eu vou assumir o pecado de toda pessoa que crê que eu estou aqui para se batizar, para assumir o pecado dela, João. Exato. Porque essas pessoas que estão aí agora se batizando, é contemporânea, elas estão crendo e vão ser salvas, porque vão ser limpas. Mas vai vir na postergação do futuro, como nós estamos aqui agora, há 2000 anos de distância, pessoas de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, que crê que Jesus ele se batizou para assumir o nosso pecado, é como se nós estivéssemos se batizando pelas mãos de João por arrependimento. Não é isso, meu irmão Gerson? E tem uma coisa importante, meu amado. Nós vamos encerrar já o vídeo aqui, nós vamos falar do Ministério da Missão Nova Vida, né? Porque lá tem material didático muito bom com esse ensinamento. Vamos falar uma coisa aqui importante. Alguém já me perguntou, Arnaldo, o irmão Arnaldo, qual ministério você segue? Eu digo, olha, eu respeito todos os ministérios, todas as igrejas, todos os pastores, os teólogos, respeito a Igreja Católica, mas eu faço parte do ministério de João Batista. Aí as pessoas ficam assim, mas João Batista tem ministério? Tem. Tem porque Jesus falou para os fariseus, Jesus falou para os escribas, Jesus falou para os herodianos, ele disse assim, no reino de Deus precederão os publicanos e as prostitutas. Ele quis dizer assim, no reino de Deus vão entrar os ladrões, a prostituta, porque creu na mensagem de João Batista. Exato. E vós não entrais no reino de Deus porque não crê no que João Batista disse. E qual era a mensagem de João Batista? João Batista não deixou nada escrito. Alguém que escreveu, como João, escreveu de João Batista, Mateus, né? E o discípulo chamado também Lucas, mas ele não foi discípulo de Jesus, mas ele pegou a informação que a pregação de João Batista era arrependam, arrependam. E quem crê na mensagem de João Batista, Jesus diz que será salvo, porque no reino de Deus, é tanto que ele faz até um prólogo lá em Mateus 11, né? Que diz que dentre os homens nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Por que João Batista é tão importante? Porque ele foi o último sacerdote. Foi ele que colocou a mão na cabeça de Jesus para transferir os nossos pecados para Jesus. E aí eu já confrontei não. Muitos pastores já me confrontou. Não, mas João Batista não teve essa autoridade de transferir o pecado para Jesus. Não, meu amado, você tem que entender o seguinte, que quando Deus prepara, Ele prepara. Assim como Ele prepara um pregador, preparou o apóstolo Paulo, assim como Ele preparou o profeta para levar sua mensagem, assim como Ele prepara o irmão Gerson para anunciar a obra, né, de casa em casa, nas igrejas, né. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos pastores famosos, não, nós somos pessoas que a gente, no nosso trabalho, a gente dá o testemunho, a gente dá o nosso testemunho em qualquer lugar que nós estivermos, mas pode considerarmos instrumentos de Deus para a gente levar o testemunho da justiça de Deus. Então, assim também, Deus ele preparou João Batista para essa missão. 750 anos ele já dizia, aquela voz do que clama no deserto, que viria preparar, aplanar e retificar o caminho do Senhor. Então, João Batista, você tem que entender, quando ele batizou Jesus, ele ali, ao batizar Jesus, ele colocou a mão na cabeça do cordeiro e transferiu os nossos pecados para Jesus. E 3 anos depois, o que acontece? Assim como aquele cordeiro lá no passado, ele recebia o pecado por imposição de mão do sacerdote, agora Jesus ele recebe os nossos pecados por imposição de mão, e aquele cordeiro tinha que ser morto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E quando nós passamos por Jesus, nós entramos no corpo de Jesus, que ele diz que aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte em mim. Nós entramos dentro de Jesus, o sangue dele agora nos purifica de todo pecado.
ele vai para a cruz pagar derramando o seu sangue. É tanto que é muito forte isso, e nós temos que impactar por essa palavra. Não é porque nós estamos aqui gravando esse vídeo, nós não estamos aqui querendo impressionar, nós não estamos aqui querendo crescer canal. Nós estamos aqui sim, se esse vídeo alcançar uma pessoa, nós glorifica a Deus. Se alcançar 10 pessoas, nós glorifica a Deus, né, irmão Jéssica? Se esse vídeo que nós estamos fazendo aqui alcançar 20, sei lá, 100, 200 ou 1000 pessoas ou mais, nós glorifica. Mas nós não estamos aqui para impactar, para impressionar ninguém. Nós estamos aqui para testemunhar o juízo e a justiça de Deus. Porque eu não compreendia nada, eu fiquei muitos anos na igreja, eu não entendia por que Jesus se batizou. Exato. E às vezes a pessoa ela vai para uma igreja, né, irmão Gerson, dá domingo, ela vai lá, veste a melhor roupa, aí senta lá, e o pastor, vem aqui que eu vou orar por você, vou te abençoar, e você vai ter prosperidade, porque o cristão que não tem um carro novo, que não tem uma casa, um cristão que está desempregado, ele não tem a bênção de Deus, isso é bagatela, gente. Você tem que se preparar, você tem que trabalhar, você tem que investir, porque tudo aqui é passageiro. A finalidade, o objetivo do Evangelho é levar a palavra de salvação. E a minha missão aqui, hoje, nesse canal aqui, unidos ao Criador, como a gente faz também nas ruas, né, irmão Jéssica? Nós não estamos só aqui no vídeo sentado aqui fazendo isso, não. Nós vamos para as ruas, né, irmão Jéssica? Irmão Jéssica é um homem que está mais citado hoje na obra do que eu, propriamente eu, porque eu tenho a missão de cuidar de obra. Esse homem aqui, ó, ele mora em Atibaia. Ele tem um automóvel ali, depois eu vou mostrar para vocês, onde ele colocou uma placa em cima, livros cristãos gratuitos. Esse homem aqui, eu tenho uma grande admiração por ele. Grande admiração. Tenho uma grande admiração também por o pastor José Galvão, Silvano e muitos outros pelo mundo afora. Porque esse homem aqui, ó, dá domingo, ele é um vidraceiro, como eu sou um mestre de obras, né? Trabalho com obra. Mas ele vem para minha casa aqui, de 15 em 15, aqui nós vamos para. Eu moro em Jacareí, ele mora em Atibaia. A gente vai para São José, a gente vai para o centro de Jacareí. É mais ele, tá? Ele vai para Bragança Paulista, ele envia livros. E ele faz um trabalho maravilhoso, porque hoje ele é membro. Hoje ele é um parceiro, né, irmão, da Missão Nova Vida. Né, irmão? Lado de país tem cooperativas fazendo o mesmo trabalho. Então aqui, só para a gente encerrar o vídeo, a gente entende que Jesus se batizou para assumir o nosso pecado, e na cruz ele derramou o seu sangue e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu amado, creia. Porque nós estamos vendo aí o cenário político, a corrupção. Nós estamos vendo aí no nosso país o caos sendo feito para o preparo da vinda do anti-Messias, que é o anticristo. Nós estamos vendo aí o comunismo entrando no Brasil. Nós estamos aí vendo o comunismo entrando em todos os países. Você tem ideia do que é o comunismo? O comunismo é uma farsa terrível, onde vai impedir nós cristãos de pregar a palavra de Deus, gente. O comunismo nunca deu certo em canto nenhum. O comunismo é de lá que vai surgir o caos para nascer o anticristo. Você vê Cuba. É só as pessoas estudar quem foi Cuba. Até 1959, 1960, os empresários amanheceu pobre. Ou seja, o Fidel Castro ele confiscou os bens dos empresários, tomou, ficou socialista e aumentou mais a pobreza, onde as pessoas perderam a motivação. E houve muito assassinato de gente. Esses países comunistas, ninguém pode pregar a palavra de Deus. Você vê a China, né? Você vê aí esse país, muitos países árabes, ninguém pode falar de Jesus, porque são países fechados, como a Coreia do Norte, né? E aqui no Brasil, estamos vendo aqui o país se tornando comunista para poder entrar um caos. Bem, pessoal, a gente teve um problema agora com áudio, aí a gente retornou a gravação. E como nós estávamos pregando, né, sobre o final dos tempos, o objetivo de nós pregarmos o Evangelho, porque de graça recebeste, de graça dai. O nascido de novo, ele tem uma alegria infinita em levar a palavra de Deus sem visar conceito do lucro, porque ele foi limpo, foi salvo, e o nascido de novo, ele tem aquilo que Marcos fala lá, Marcos 16, né, irmão Gerson? Ide. Que ide é isso? Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Eu já encontrei muitos crentes que queriam me reprimir. Não sei se aconteceu com o irmão Gerson. Ah, irmão, você só tem que pregar na igreja, porque lá é o dia. Meu amado, Jesus ele pregava onde ele estava. Ele pregava era no barco, ele pregava na savana, não tinha lugar nas aldeias.
e todo nascido de novo, como ele enviou os 70, né, de 2 em 2, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Essa é a alegria de nós como cristãos. Nós estamos aqui agora, eu juntamente com meu irmão Gerson, até para compartilhar um testemunho, essa alegria que nós estamos aqui, de estar levando esse testemunho. Então agora a gente vai mostrar aqui esse trabalho. Então tudo aquilo, meu amado, que a gente falou para você, do assunto de João Batista, você vai encontrar aqui, ó, neste livro. Esse livro ele é todo baseado nos 4 evangelhos, a relação de Jesus e o ministério de João Batista, tá bom? Porque, bem como a gente já falou agora, que nós fazemos parte do ministério de João Batista, porque Jesus disse que dentre os homens nascidos de mulher não houve um maior que João Batista, o Elias que havia de vir, e ele também disse que no reino de Deus precederia os publicanos, ou seja, entraria os ladrões e as prostitutas, porque creram no rei, na mensagem de João Batista, então nós cremos. Claro que eu quero que você entenda que nós não estamos aqui criticando ninguém, tá? Porque quem somos nós? Tem um livro aqui também, meu amado, que você entrar lá no link da Missão Nova Vida. Eu não sei se antes do microfone tem um problema. Eu não sei se a gente falou o link da missão, né? Nós falamos o site da missão. O site, né? Você entra lá no Google, não precisa nem falar o www, né, irmão? É nlmbrasil.com. Aí você vai lá, livros impressos cristão gratuito. Você vai lá, coloca lá seus dados lá, faz um cadastro simples lá, coloca lá que com 15 dias chega, né, meu irmão Gerson? 15 dias chega. Esse livro aqui também eu recomendo, viu, meu irmão? Modo Seguro de Receber o Espírito Santo. Você pode escolher até 2 livros. E aí, e se você... Os livros estão sendo de graça, né? E aí, de graça recebeste, de graça dai, né? E aqui eu vou passar para você o trabalho do irmão Gerson. Esse mesmo banner está no carro dele, tá? Esse banner aqui é do irmão Gerson, porque tem um telefone dele. Se alguém mora perto aqui no estado de São Paulo e pedir direto para o irmão Gerson, ele envia, tá? Tá aqui, ó. New Life Mission, né? O Missão Nova Vida. Tá o telefone do irmão Gerson aí. Tá, meu irmão? O irmão Gerson é esse querido aqui. Tá bom, minha gente? Agradecemos a todos pela atenção. E glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amém? A todos, fiquem com Deus e Deus abençoe. Terminou o vídeo, a cachorrada ficou aí latindo, ó, gente. Mas faz parte, né? Amém.